Olá! Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Olá a todos! Hoje a gente vai dar uma olhada nos trechos bem interessantes, do livro de Reis. É uma fonte cheia de histórias da antiga monarquia israelita. Sim, A ideia é pegar os pontos principais, sabe? Para quem está começando a conhecer a narrativa, vamos entender melhor isso. exato. Vamos ver a ascensão e a queda de figuras importantes, tipo Salomão, e os eventos que acabaram dividindo o reino. Olhando o que as fontes contam, né? Isso. E tudo já começa quente, com uma crise de sucessão, certo? O Davi tá no fim da vida. Pois é. E um dos filhos, Adonias, tenta, tomar o trono por conta própria. Mas como que o Salomão vira o escolhido no final? Olha, foi uma articulação política intensa ali, sabe? A Batseba, mãe do Salomão, e o profeta Natã, eles vão falar com o Davi. Lembram ele de uma promessa antiga, e aí acabam ungindo o Salomão meio que às pressas. Entendi. E o Davi, antes de morrer, ainda dá umas instruções para o Salomão, tipo, para ele firmar o poder, lidar com quem era contra, recompensar quem ajudou. Ah, para garantir a transição, né? Mesmo tensa. Exatamente, garantiu o início do reinado dele. E logo do comecinho já tem aquela história super famosa, né? Das duas mulheres e o bebê. Ah, sim, o julgamento. Aquilo é um exemplo clássico da sabedoria dele, mas o que isso realmente mostra sobre o Salomão, além de ser esperto? Então, essa história é chave porque na narrativa não é só inteligência, né? É vista como um dom de Deus mesmo para ele governar com justiça. Quando ele sugere dividir a criança, a reação da mãe verdadeira revela tudo. Isso, assim, solidifica a imagem dele como um rei justo, sabe logo de cara. E essa sabedoria parece que guia um dos maiores feitos dele, que foi a construção do templo em Jerusalém. Nossa, um projeto enorme. Gigantesco. Qual era o significado principal desse templo? Era um símbolo muito forte, sabe? Da presença de Deus ali com o povo. Levou anos, usaram materiais nobres, Imagino. mas o interessante mesmo é na hora da dedicação. Na oração, o Salomão pede que Deus ouça não só os israelitas, mas também os estrangeiros que fossem lá buscar a Deus. Ah, que interessante isso. Uma visão mais ampla, então. Sim, sugere que a influência divina poderia ir além das fronteiras de Israel. Parece o ponto alto mesmo. Só que a história dá uma virada depois, não é? Apesar dessa sabedoria, de todo o sucesso, o fim do reinado dele é complicado. O que acontece? Pois é, e aí que tá talvez a grande ironia da coisa toda. O Salomão faz muitas alianças políticas casando com mulheres de outras nações. Estratégia comum na época, né? Sim, mas segundo o texto, na velhice. Essas mulheres acabaram influenciando ele a tolerar e até participar da adoração a outros deuses. Ele chegou a construir altares para eles, E por que isso foi tão sério na visão do livro? porque era visto como uma quebra direta da aliança com Deus, que pedia adoração exclusiva, né? Claro. Essa idolatria, no fim da vida, contrasta muito com aquela sabedoria toda do início, e é apontada como a causa da punição que viria, a divisão do reino. Ah, então a divisão não foi na hora, mas foi anunciada como consequência. Exatamente. Foi dito que, por respeito ao Davi, a divisão aconteceria só depois, com o sucessor do Salomão. E foi o que rolou. Com o Roboão, o filho dele? Isso. O Roboão agiu com dureza, aumentou o imposto, não ouviu os conselheiros mais velhos, foi a gota d'água. E aí as tribos do norte se rebelam. Isso mesmo. 10 tribos se separam, escolhem o Jeroboão como rei delas, formando o reino de Israel, lá no norte. E Judá fica no sul. Judá e Benjamim ficam com o Roboão, no reino de Judá, no sul. É uma divisão, assim, com efeitos duradouros. E o Jeroboão como lida com a religião? Porque o templo ficou em Jerusalém, né? No reino rival. Essa é uma questão central. Com medo de perder a lealdade do povo, que ia continuar indo para Jerusalém adorar, Faz sentido. ele cria outros lugares de culto, lá em Betel e Dan, e coloca ídolos, uns bezerros de ouro, nomeia os próprios sacerdotes. Nossa. Do ponto de vista de um rei, isso é péssimo. Institucionaliza a idolatria no Reino do Norte. E esse padrão de idolatria, de instabilidade continua no norte, então? Continua assim. Especialmente no Reino do Norte, a narrativa descreve vários reis que se afastam da aliança. Um exemplo forte é o rei Acabe e a esposa dele, Jezabel. Ah, Jezabel. Famosa, né? Sim, eles promoveram muito o culto a Baal. E é nesse contexto que aparecem profetas como Elias. Exatamente. Essa idolatria toda, apoiada pelo rei, provoca a reação dos profetas.
O Elias vai confrontar o Acabe e os profetas de Baal direto, naquele episódio dramático no Monte Carmelo. Aquele do fogo. Esse mesmo, para mostrar quem era o Deus verdadeiro. Isso levanta um debate importante sobre o poder político contra a fé em tempos de crise, né? Nossa, percorremos uma trajetória e tanto, hein? A ascensão do Salomão, a sabedoria, a glória do templo, daí o declínio pela idolatria e a divisão do reino. Um momento chave. Vimos como as escolhas dos líderes, as alianças e, principalmente, a fidelidade religiosa ou a falta dela moldaram o destino que é narrado ali. Fica a pergunta, né? Como será que essas dinâmicas de poder, fé, as consequências das decisões da liderança, a busca por unidade, que a gente vê nessas histórias antigas, como isso ainda ecoa nos desafios de hoje, na sociedade e na política? É uma boa reflexão. Esperamos que essa análise tenha ajudado a clarear esses pontos centrais. Até a próxima! Obrigado pela companhia e até breve.